Por que pregar o Evangelho, a palavra de Deus? Você já se perguntou sobre isso? Então fique aí que no vídeo de hoje estaremos falando sobre 5 motivos por que é necessário pregar o Evangelho. Número 1, porque o Evangelho é uma notícia maravilhosa. O Evangelho é uma notícia simplesmente fantástica. Paulo vai dizer aos romanos: pois não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, também do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, falar do Evangelho, anunciar as boas novas, é uma notícia maravilhosa, é uma notícia poderosa. Tipo daquelas quando você sabe que você é um pobre, você tem dívidas no banco, dívida com pessoas, a situação está deplorável. E aí você recebe uma notícia, você é o ganhador da Mega Sena. Nossa, você fica, o quê? Oi? É isso mesmo? Sério? Então, o Evangelho é tipo isso, galera. É uma notícia maravilhosa. Você está no estado de pecador, a sua natureza é pecaminosa, você está afastado de Deus, destituído da glória de Deus, mas alguém concedeu a salvação para você. Alguém restabeleceu o relacionamento seu para com Deus. Isso é maravilhoso, isso nos fala de salvação, fala de vida eterna, fala de relacionamento, fala de comunhão. Número 2, porque a salvação passa pela pregação e alguém precisa ouvi-la. Veja o que a Bíblia diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? Como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E ainda mais, e assim a fé vem pela pregação ou pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Número 3, porque é um dever, uma responsabilidade individual do cristão enquanto membro da Igreja de Cristo, que está incumbida por sua vez de fazer missão. Veja o que a palavra de Deus diz: ide, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E ser-me-ei testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia e até aos confins da terra, indo por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Número 4, porque é uma obrigação comum de cada cristão, galera. Por exemplo, Paulo, ele vai dizer à igreja de Corinto: porque se anuncio o Evangelho, não tenho que me gloriar, porque sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Número 5, por causa da existência de falsos profetas que querem perverter o Evangelho. De um lado nós temos aqueles que querem colocar jugo sobre os homens, de outro lado nós temos aqueles conhecidos como os libertinos, que pregam o Evangelho barato, que até mesmo usam do Evangelho para mercantilizar a nossa fé. Nós olharmos para Jesus, por exemplo, Jesus vai dizer: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos de ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Quando nós vamos, por exemplo, para a carta que Paulo escreve aos Gálatas, Paulo vai dizer: maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que entre vós inquietam e querem transtornar o Evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro Evangelho, seja anátema. Então tá aí, galera, alguns motivos básicos do porquê pregar o Evangelho. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo, galera, que aí você estará contribuindo na divulgação. Fique na paz, que Deus o abençoe na pessoa de Cristo Jesus, o nosso Senhor.